Muito boa tarde, estamos de regresso para mais um webinar Altominho 4.0 em parceria com a Multissetor. Durante este período de confinamento e desconfinamento temos continuado a estar ao lado da sua empresa com diferentes sessões que têm como objetivo ajudar o seu negócio a ultrapassar da melhor maneira esta fase de pandemia. Este é já o quinto webinar Altominho 4.0. Se recorda, começamos este conjunto de webinars por apresentar o potencial da indústria 4.0 e da digitalização da sua empresa. Tivemos um segundo webinar dedicado à avaliação de desempenho e, posteriormente, um novo webinar onde abordamos a qualidade e a otimização. O último webinar desta série abordou a transformação digital, denominado Business Intelligence para PMEs. Foram até agora mais de 2.000 visualizações, numa média de cerca de 500 visualizações por webinar. Recordo que pode sempre recordar estes webinars através da página de Facebook da Ceval ou do canal do YouTube, também da Ceval. Estamos verdadeiramente encantados com estes números, mas acima de tudo o que mais nos satisfaz é termos a certeza que estamos a dar o nosso melhor para acompanhar e apoiar as empresas do Alto Minho nesta fase difícil. Hoje regressamos, como já lhe disse, a um novo webinar que promete ser do interesse da sua empresa, pois vamos falar hoje de oportunidades de financiamento no Alto Minho. Dizer-lhe que estão abertos concursos para apoiar empresas localizadas nas regiões de baixa densidade. No Alto Minho temos 6 concelhos elegíveis para estes apoios. São eles os Arcos de Valdevez, Melgaço, Monção, Paredes de Coura, Ponte da Barca e Vila Nova de Cerveira. E por isso vamos hoje apresentar em detalhe 3 desses concursos que podem ser importantes decisões de investimento para a sua empresa nos próximos anos. São eles a criação de postos de trabalho qualificados, apoio a PMEs para a criação de postos de trabalho que podem ser financiados até 100% durante 3 anos, inovação produtiva para financiamentos em equipamento produtivo inovador com apoio de 55% a 70%, investigação e desenvolvimento para empresas com vontade de inovar e que têm taxas de financiamento de 50% a 75%. São tudo boas razões para ficar desse lado. Para esta apresentação temos o apoio de Edith Rodrigues, da empresa Multissetor, a quem agradeço a presença e estendo também, como é evidente, este agradecimento à Multissetor. Resta-me apenas recordar-lhe que a Ceval, a Confederação Empresarial do Alto Minho, é uma associação privada sem fins lucrativos de utilidade pública, fundada a 5 de junho de 1998. Foi fundada pela Associação Comercial e Industrial dos Arcos de Valdevez e Ponta Barca, a ACIAB, que está a transmitir este webinar e a quem agradeço e endereço daqui os cumprimentos, toda a equipa da Ceval, a Associação Comercial e Industrial dos Concelhos de Monção e Melgaço, a ACISM, a Associação Empresarial de Ponte de Lima, a EPL, a Associação Empresarial de Valença, a AEV, e a Associação Empresarial de Viana do Castelo, a AEVC, com o objetivo de afirmar-se como um agente facilitador e participativo no processo de desenvolvimento sustentável do Alto Minho. Quanto ao projeto que nos traz aqui hoje, o Alto Minho 4.0, tem como objetivo alavancar a competitividade da região do Alto Minho através da adoção por parte do tecido empresarial de ferramentas da indústria 4.0. Digo-lhe apenas que pode saber mais sobre este e outros projetos em www.ceval.pt. Sem mais demoras, passo então a palavra a Edith Rodrigues para nos apresentar estas oportunidades de financiamento para o Alto Minho. Obrigada. Sim, obrigada, Ricardo. Boa tarde. Hoje, tal como disse o Ricardo, venho apresentar as oportunidades de financiamento no Alto Minho. Infelizmente, relativamente ao último apoio identificado pelo Ricardo, as candidaturas foram suspensas. No entanto, vou fazer a apresentação das oportunidades que ainda têm a candidatura em aberto. Primeiro, antes de começar, falar de quais são os municípios de baixa densidade no Alto Minho. Tal como o Ricardo referiu, existe Vila Nova de Cerveira, Paredes de Coura, Monção, Melgaço, Arcos de Valdevez e Ponte da Barca. Ainda considerado de baixa densidade algumas freguesias, ou uma freguesia de Viana, algumas freguesias de Ponte Lima e de Caminha. Se tiverem algum projeto em concreto,
nestes municípios. Peço que entrem em contacto com a Ceval ou com a Multissetor para conseguirmos fazer o enquadramento. O que é a baixa densidade? A baixa densidade é a fixação de poucas pessoas por quilómetro quadrado comparativamente aos outros municípios na região do Alto Minho. E a ideia e o enfoque o objetivo destes apoios consistem na fixação de pessoas, conseguindo proporcionar-lhe melhorias e qualidade de vida através de um posto de trabalho. E mesmo beneficiando as empresas nesse sentido. Em termos de critérios e requisitos de elegibilidade, são transversais a todos os apoios no âmbito do Portugal 2020. Existe a situação de apresentar uma situação económica e financeira equilibrada, que é o capital próprio sobre o ativo, que se deve ser de 15% para as pequenas e médias empresas e 20% nas grandes empresas, ter contabilidade organizada, a situação regularizada para com as finanças, para com a segurança social e as entidades pagadoras do incentivo, não estar em dificuldade ou não ser uma empresa em dificuldade, isto é, não ter um processo de insolvência ou, por exemplo, não verificar com mais de 3 anos que mais de metade do capital social já foi retirado devido aos prejuízos constantes ao longo dos anos e não apresentar salários em atraso. As medidas que vos trago hoje são então o Mais Coeso Emprego, para apoiar a contratação de recursos humanos inativos e desempregados, e a inovação produtiva, que apoia na aquisição de equipamento produtivo. Comecemos então pelo Mais Coeso Emprego. Tal como eu disse então, pretende apoiar a criação do próprio emprego por parte dos desempregados ou a criação ou a expansão de micro, pequenas e médias empresas, desde que se dediquem à exploração de recursos locais, recursos endógenos, artesanato, ou que tenham como objetivo implementar uma consciência ambiental no âmbito da atividade económica. E que essa criação ou expansão destas empresas se traduzam na contratação de desempregados e inativos. Neste momento, existe 2 avisos abertos no âmbito do Mais Coeso Emprego. Peço desculpa. A dotação para cada um destes avisos é de cerca de 400 mil euros. Existem 2 fases para a apresentação das candidaturas. Este aviso está aberto desde o dia 22 deste mês e estará a receber candidaturas até dia 16 de setembro, e na segunda fase, que iniciará no dia 17 de setembro e que terminará no dia 17 de novembro de 2020. Em termos de despesas elegíveis, o que é que nós temos? Temos aqui a remuneração integral da pessoa contratada e as despesas a cargo as despesas da Segurança Social a cargo da entidade patronal, mas excluindo aqui o subsídio de férias e Natal e a Segurança Social que lhes está associada. E temos igualmente os custos associados com a criação dos postos de trabalho, que é automaticamente apoiado, incidindo sobre o apoio dos recursos humanos, sendo um valor de 40%. Este valor, estes custos associados, não precisam de ser comprovados por meio de faturas. E com custos associados, o que é que nós estamos a falar aqui? Com a aquisição de secretárias, computadores, tudo o que for necessário para a criação do posto de trabalho. Quais são os limites para esta primeira despesa elegível, a remuneração integral? Temos aqui 3 níveis que estão indexados aos postos de trabalho. Temos até 3 postos de trabalho em que o limite do incentivo ao vencimento é de 2,5, o que equivale a um valor de 1.097. O IAS é o valor que se encontra acima da tabela, os 438,81. Para a criação de 4 a 6 postos de trabalho, temos um apoio de 2 IAs,
o que faz um valor de 877 euros, e 7 ou mais postos de trabalho, a comparticipação do vencimento e da segurança social é no valor de 1,5 IAS, o que equivale a 658 euros. Este valor do IAS, do limite, é o vencimento base máximo para cada um destas três situações, até 3 postos de trabalho, de 4 a 6 e 7 ou mais postos de trabalho. Este incentivo ainda pode ter uma majoração de meio IAS, desde que se trate de uma nova empresa, ou seja, uma empresa que tenha menos de 5 anos de atividade, ou mesmo sendo uma empresa com mais de 5 anos, se criar um posto de trabalho para desempregados inscritos no IFP que preencham alguns requisitos, como por exemplo ser beneficiário da prestação de desemprego, beneficiar do rendimento de inserção social, integrar uma família monoparental, o cônjuge estar em situação de desemprego. Estas são algumas das situações que se enquadram nesta majoração e que conferem mais meio IAS para cada posto de trabalho, como apoio. Aqui referir também que o incentivo que pode ser concedido por empresa neste período, que são de 30 meses, 2 anos e meio, é de 200.000 euros por empresa. Vamos agora passar para 3 exemplificações deste apoio, 2 deles com majoração, um deles e este primeiro exemplo, em que o vencimento está abaixo do limite, do IAS, e um segundo em que se encontra mesmo no limite máximo do IAS para um posto de trabalho. Quais são os pressupostos deste primeiro exemplo? Temos então um vencimento de 800 euros, a criação de um posto de trabalho e uma empresa com menos de 5 anos. Estamos então, e voltando atrás para fazer o enquadramento, temos um posto de trabalho, estamos então com um limite do incentivo de 2,5 IAS e vemos ali que o valor máximo é de 1.097. Os 800 euros de vencimento estão abaixo deste limite máximo. Temos também uma empresa com menos de 5 anos, o que nos confere mais meio IAS como majoração para o apoio no vencimento e na segurança social. Como é que isto está estruturado? Temos na coluna do investimento todo o investimento real e efetivo que a empresa irá realizar ao longo dos 2 anos e meio, ou seja, na coluna do investimento temos aqui, principalmente para os vencimentos e para a segurança social, incluído o subsídio de férias e o subsídio de Natal. Como vimos, ou como apresentei anteriormente, apenas é elegível o vencimento e a segurança social correspondente a 12 meses por ano. Logo, na parte elegível, o vencimento só tem 24.000 e a segurança social 5.700. Está dentro do limite, por isso o apoio dado aos recursos humanos acaba por ser de 100% para os 12 meses. Os custos associados, como são atribuídos automaticamente, acabamos de incidimos os 40% dos custos associados ao apoio dos recursos humanos, aos 29.700, e obtemos um apoio adicional para os custos associados de 11.880 euros. A soma destes dois custos dá um apoio total de 41.580. Este apoio corresponde a 89% daquele que é o investimento, ou seja, são os 41.580 sobre os 46.530, que é efetivamente o investimento total que a empresa vai fazer por aquele posto de trabalho durante os 3 anos, os 2 anos e meio. Com a majoração e com o vencimento no limite do apoio para um posto de trabalho. A leitura é exatamente a mesma. Na coluna do investimento temos o investimento real que será efetuado e na parte elegível tudo que tem a ver com os 12 meses
retirando então o subsídio de Natal e o subsídio de férias, e que é considerado elegível. O apoio será de 100% em termos de vencimento e segurança social, estamos dentro do limite, e os custos associados são os 40% sobre este apoio. Tal como na situação anterior, a taxa de incentivo sobre o investimento e não sobre o que é considerado elegível, peço desculpa, é de 89%. Num terceiro caso, em que o valor do vencimento excede o limite estipulado para o IAS, trago esta situação aqui precisamente, um vencimento de 900 euros, temos aqui a criação de 4 postos de trabalho. Estamos a falar de uma empresa com mais de 5 anos e a criação de postos de trabalho para desempregado inscrito há pelo menos 6 meses. Nestas duas situações de baixo, nestes dois pressupostos de baixo, temos a empresa com mais de 5 anos, que não cumpre o critério da majoração, e a criação de postos de trabalho para desempregados inscritos há pelo menos 6 meses, também não faz parte da listagem de desempregados, de perfis de desempregados que conferem a majoração de meio IAS. Desta forma, o investimento para 4 postos de trabalho com 900 euros, temos investimentos de 126 mil com o subsídio de férias e o subsídio de Natal, apenas sendo considerado 108 mil elegível. A segurança social de 29 mil, cerca de 30 mil, e como elegível os 25.650. E o custo associado, que são os 40% sobre o apoio que é recebido para a contratação dos desempregados e dos inativos. Somando estes apoios, temos um valor de 182.457, o que dá 88% daquilo que é o investimento realizado pela empresa. Através destes 3 exemplos, julgo que conseguem perceber esta medida de apoio é bastante atrativa para as empresas e para a contratação de recursos humanos e para a retoma depois do pós-Covid, principalmente nestes territórios de baixa densidade. A segunda medida de apoio que vos trago hoje é a inovação produtiva. Quais são os objetivos desta medida de apoio? É incentivar a produção de novos produtos ou produtos que são produzidos com melhorias significativas, ou a adoção de novos processos ou processos significativamente melhorados daqueles que já estão atualmente instalados. Em termos de despesas elegíveis, estamos a falar da aquisição de máquinas e equipamentos informáticos, o software que deve ser instalado nos equipamentos informáticos, software standard ou à medida das necessidades da empresa. Estamos a falar da aquisição de patentes, estamos a falar de licenças ou conhecimentos técnicos que não são protegidos pelas patentes. Nós temos auditoria de planos de marketing associados ao lançamento do novo produto no mercado, e em caso de haver despesas com construção, são ainda questões elegíveis de arquitetura e de elegibilidade. Temos também o projeto condicionado para a sua elegibilidade a um investimento mínimo de 75 mil euros. Pelo menos este é o valor que tem surgido em todos os em inovação produtiva. Neste aviso estamos a falar de uma dotação de 109, quase cerca de 110 milhões de euros, e com um prazo, um término a dia 7 de setembro de 2020. Em termos de taxas, e diferindo aqui as taxas pela dimensão da empresa, temos micro e pequenas empresas com uma taxa base de 45%, as médias de 35% e as grandes de 15%. Estas taxas podem ainda ser somadas pontos percentuais ou acrescentar ou aumentar a taxa base se cumprir os requisitos que eu vou mencionar de seguida. A baixa densidade, que é o vosso caso, passa por uma micro ou pequena empresa, 45% de base mais 10 pontos percentuais, estamos a falar de uma taxa de incentivo de 55%.
Na segunda tipologia de majoração, temos a prioridade de políticas setoriais e estas políticas setoriais defendem, preconizam a digitalização, a transição industrial, a transição energética ou a economia circular. Se o projeto se inscreve nestas tipologias, tem uma majoração também de 10 pontos percentuais. Tem majoração de 5 pontos percentuais a criação de emprego qualificado em novas unidades produtivas. Se, por exemplo, a criação de um novo produto leva à criação de uma unidade produtiva, ou à capitalização PME, que confere mais 5 pontos percentuais, tal como na situação anterior, e para isto acontecer, a pequena ou média empresa deve prescindir de parte do incentivo, o incentivo que é de caráter ou de natureza reembolsável. E já vamos ver o que é isto. Em termos de incentivo máximo das micro e pequenas empresas, se conseguirem enquadramento ou cabimento em todas estas majorações, conseguem uma taxa de incentivo de 35%. Temos a natureza do incentivo. Temos as PMEs que têm aqui uma natureza, o incentivo tem 50% reembolsável e 50% não reembolsável, enquanto as não PMEs, ou seja, as grandes empresas, têm apenas uma natureza de incentivo, que é o não reembolsável. Em termos de exemplo, temos então uma pequena empresa que concede em termos de pressupostos, temos então a dimensão que é pequena, atribuindo logo à partida uma taxa de incentivo de 45%. A localização nos arcos de Folguês, sendo de baixa densidade, atribui igualmente uma majoração de 10 pontos percentuais. No total, temos então uma taxa de incentivo de 65%. Partindo do pressuposto que o investimento é de 100 mil euros, temos um incentivo de 65 mil euros, dos quais 32.500 são não reembolsáveis e o mesmo montante de 32.500 é reembolsável. Esta fatia de incentivo reembolsável é realizada no prazo de 8 anos, sendo que os 2 primeiros são de carência, sobrando um período de 6 anos para a realização da devolução do incentivo, e sendo que esta não tem juros associados e o pagamento é feito semestralmente e, considerando o valor dos 100 mil euros de investimento, estamos a falar de uma semestralidade de 2.708 euros. No segundo exemplo, temos uma empresa, uma média empresa, situada em Vila Nova de Cerveira, que pretende fazer um novo produto. E para isso vai necessitar da contratação de recursos humanos qualificados. Dimensão é média, logo temos uma taxa de base de incentivo de 35%. A localização em Vila Nova de Cerveira dita uma majoração de 10 pontos percentuais pelo facto de ser um território de baixa densidade e, uma vez que vai criar uma unidade produtiva e vai contratar recursos humanos qualificados, temos uma majoração adicional de 5 pontos percentuais, o que nos dá uma taxa de incentivo de 60%. 50%. O investimento, partindo do pressuposto que é de 250 mil, temos um incentivo de 150 mil. A estrutura é exatamente a mesma que o exemplo anterior. 75 mil reembolsável, 75 não reembolsável, sendo que o reembolsável tem um prazo de reembolso de 8 anos, carência, ou seja, durante 2 anos, nos 2 primeiros anos, não é devido nenhum pagamento, o pagamento ocorre posteriormente aos 2 anos, não tem taxas de juro associadas e a semestralidade, estaríamos a falar de uma semestralidade de 6.250 euros. Estes são os 2 exemplos que vos trago para a inovação produtiva. E queria terminar a apresentação destas medidas de apoio
partilhando convosco uma boa prática para nestes projetos de investimento, que é, as candidaturas devem ser uma consequência e não a causa do projeto. Isto é, a empresa deve pensar em quais são as suas necessidades e conseguir traduzir essas necessidades num investimento a realizar. Só posteriormente a esta listagem é que deverá ser feito a correspondência para as medidas de apoio existentes por parte dos quadros comunitários. E a realização deste exercício deve ser feita exatamente por esta ordem. Primeiro, identificar qual é o investimento necessário e só posteriormente perceber de que forma é que temos fontes de financiamento para além das próprias fontes de financiamento alternativas. Se tiverem alguma dificuldade em realizar este exercício, ou se quiserem partilhar o vosso exercício de investimento connosco para percebermos de que forma é que o vosso investimento pode ser enquadrável em medidas de apoio no âmbito do Portugal 2020 ou no outro quadro comunitário, não hesitem em contactar a CEVAL ou nos contactar a nós para conseguirmos esclarecer as vossas dúvidas. Obrigada. Ricardo, passo-te a palavra. Edith, muito obrigado. Agradeço imenso o esclarecimento e o empenho da apresentação destas medidas. Estou certo que serão de todo úteis para os empresários do Alto Minho. Reforço também o meu agradecimento à Multissetor. Quanto a si, dizer-lhe que qualquer esclarecimento sobre estas ou outras temáticas, a CEVAL ou a Multissetor estão completamente disponíveis para o ajudar. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais ou através do nosso site em www.ceval.pt. Voltaremos a ver-nos em breve. Foi um gosto tê-lo e tê-la desse lado. Até lá. Muito obrigado.